Boa noite a todos. Quem costuma vir em show Néctar sabe que eu nunca faço isso, subir aqui para falar alguma coisa, mas essa ocasião é uma ocasião muito especial, né, assim, na história do Néctar. Quando eu entrei em contato com o Pedrão e fiz o convite, ele aceitou prontamente. Para quem não sabe, né, o Pedrão é uma verdadeira lenda viva do rock nacional, desde os anos 60, e no início dos 70, o Pedrão formou uma banda junto com o Manito, que era dos Incríveis, o Pedrinho, chamado Som Nosso Cada Dia, e lançaram um disco que até hoje é um marco do rock progressivo nacional, junto com os Mutantes, Vima, Na Terço, enfim, né? Fez história naquele momento. E eles em 74, né, Pedrão? Eles 74 e abriram, acho que o primeiro grande show internacional aqui no Brasil foi um show do Alice Cooper no Canecão do Maracanãzinho. Isso, e em São Paulo, no Anhembi também. São Paulo, né? No salão de convenções lá, foram feitos 3 shows em São Paulo. Então assim, por tudo isso, muito mais, pela figura maravilhosa que o Pedrão é, um cara, super simples, humilde, pela carreira dele, um cara que já tocou com a nata da MPB, com Ney Matogrosso, Sá Rodrigues e Guarabira, enfim. Com o Sá e Guarabira toca. Ainda toca com o Sá e Guarabira. Enfim, está aqui, né, nos honrando com a presença dele. E, então é isso, gente. É com uma grande honra, uma satisfação. Salve de palmas aí pro Pedrão aí. E tem uma coisa também, não é só o passado não, ele está com um disco novo dele aí, depois quem se interessar, o trabalho dele recente, né, Pedrão? Continua. Então, é o seguinte, gente. Bom, em primeiro lugar, né? Em primeiríssimo lugar, eu quero dizer que esse tipo de apresentação aqui, violão, assim, com as músicas, é uma coisa que eu não faço desde que eu compus essas músicas, praticamente. Assim. A primeira audição dessas músicas de violão, quem viu foi o Pedrinho e o Manito, praticamente. E nunca mais eu as toquei assim de violão, porque quando você começa a compor, monta a canção e começa a tocar com a banda, fiz no violão, aí tocava contrabaixo. Você passa a vivenciar aquele espírito da música só daquele jeito, e anos e anos se passaram e eu nunca mexi com isso. Nunca. E de um tempo para cá eu comecei a curtir a ideia. E a primeira pessoa, o primeiro espaço que me abriu condições, me deu um convite para fazer isso, foi meu bom amigo Sérgio. Então, de uma certa forma, isso aqui é a primeira vez, o primeiro teste que eu estou fazendo com as canções, tentando tocá-las de uma outra forma, meio parecido com o que eu fazia quando as compus, né? Então, isso, me perdoem se alguma coisa sair meio torta, porque às vezes acontece que a cabeça ainda funciona, mas sabe como é que é, né? Mas então é isso, gente. E vamos nessa. Vamos nessa, né? E também agradecer a presença de vocês aí. Tem gente aí que veio de longe aí, pô, legal. Isso que eu queria falar, Serginho. Que eu estou muito honrado com a presença de algumas pessoas que eu sei que fizeram uma corrida, fizeram, sabe assim, um calvário para chegar aqui. Pô, isso me honra muito, velho. Sabe? Isso é maravilhoso, porque isso mostra pra gente que valeu a pena. Todas as mazelas, toda a confusão valeu a pena, porque é uma das coisas que me bate muito hoje. Eu vejo assim que, de uma certa forma, essa coisa do som nosso, independente de muitas pessoas aqui que já conhecem, do Serginho, que é um grande fã, assim, um grande amigo já. Nos conhecemos pelo Orkut, sendo que ele já me conhecia da banda há muito tempo. Então foi super interessante a partir dali. Foi uma amizade porreta. Sempre nos vemos bem, sempre nos falamos,
sempre trocou um figurino, não foi não? E outra coisa assim, que me bateu sempre nisso, cara, é que quando você mexe com um tipo de música que você não tem público, você não tem abertura do mercado. A gente, por exemplo, parou de tocar porque não aguentava mais passar fome, cara, não tinha mais jeito. Na época da ditadura, a gente conseguia montar 5 shows, fazia 2, porque os outros 3 eram censurados. No dia do show, falava, não vai ter show, acabou. E a gente tinha que pagar luz, som, porteiro do teatro, tudo. Quer dizer, cada 2 shows que a gente fazia era para pagar todos os pepinos dos outros 3 que a gente não tinha feito. E nos anos 70 era muito barra pesada. Se você não tivesse pelo menos um espaçozinho na mídia, tipo como outras bandas tinham, Mutantes conseguiam ter, então conseguiram, como estavam mais próximos da mídia, assim, conseguiam trabalhar bem. Agora, outras bandas sofriam um patrulhamento da porra, velho. Era super difícil você tocar, entendeu? Eu até estava contando para os meninos ali embaixo que muitas e muitas vezes, eu e Pedrinho, a gente assim, dormia na quarta delegacia do centro da cidade várias vezes, assim, várias vezes por mês. Porque toda vez que os caras encontravam a gente, sabiam que a gente não tinha documento, tipo carteira profissional assinada, sabia que a gente era músico. Os caras chegavam e falavam, oi, Pedrinho, já sei, não tem documento, vamos embora. Vai lá, assinar a vadiagem. Aí já, não, vamos assinar a vadiagem. A gente não é vadio, a gente é músico. Aí teve porrada. Passava 48 horas, às vezes 72 horas preso. Aí saía, começava tudo outra vez. Não, chegou uma hora que não deu mais, cara. Ficou difícil, não teve mais como. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer muitas coisas, muitas coisas. Em 94, tentei retomar novamente o trabalho. A gente fez um disco ao vivo, chama Live 94. Foi super legal, estava começando um lance legal. A gente recebemos convites, inclusive, para fazer um festival no Japão, um festival na Bélgica, de música progressiva. Tudo certinho, tudo para começar o lance. Pimba, Pedrinho vai embora. Aí eu falei, parei. Não quero mais saber disso, parei com o Som Nosso. E dali para frente ficou só aquela coisa da lembrança, na memória. E achei que tivesse desaparecido. Quando chegou no ano 2000, comecei a ficar impressionado com o número de jovens que me procuravam. Crianças, molecada, 13, 14 anos. Eu falava, pô, você conhece o disco? Ah, porque meu avô escuta isso, meu pai é amarradão nas tuas músicas, não sei o que lá. E, pô, um dia que eu ouvi, eu gostei e tal. E começou de novo dentro de mim, sabe, reacender a chama, de falar, pô, não foi em vão. E aí, no final dessa história toda, vem essa coisa de eu começar a retomar as canções, começar a mexer com elas, começar a brincar com elas de uma outra forma, entendeu? São as canções, é o espírito delas, mas mais próximo exatamente lá do comecinho, bem do gênese delas, né? E vamos nessa. Então, gente, eu queria, assim, se eles quiserem, tem o meu disco, está ali na salinha de Serginho, tem o disco ali desse novo trabalho que eu fiz, que é um trio prog, que eu montei, já com canções que também tem mais ou menos não, são o espírito dessa coisa, porque mesmo as pessoas que têm ouvido têm falado, pô, legal, vocês são nossos. Eu falo, não, cara, pode ser, mas são as minhas canções, então se é isso, é porque é o espírito da coisa continuando, entendeu? Então eu acho que vocês vão curtir muito se vocês comprarem e curtirem. Eu só não dou para todos, porque é a única coisa que eu tenho para vender, entendeu? Como diz a nossa boa Fernanda Montenegro, a gente, né, precisa pagar o ônibus, precisa caminhar. Vamos nessa, irmão. Então, Pedrão, só queria falar uma coisa assim muito interessante, né? Porque nos anos 70 era tudo vivido com muita intensidade, né? E tem uma música do Som Nosso que eu acho que o Pedrão vai tocar aí. Eu pedi para ele dar uma atenção especial a esse disco Snags, né? Que foi o disco que, pô, fez a cabeça de toda uma geração. E tem uma parte da letra que diz o seguinte: eu quero beber a vida num gole só, ainda que um gole me custe a vida. Então é isso, gente. Pedrão Baldanza. Já que você lembrou essa aí, vamos lá.
completamente à prova. De bastrofe só quero beber a vida num gole só, ainda que o gole me custe a vida, ainda que o gole me custe a vida, ainda que o gole